vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e Deus
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso programa das tardes de domingo. Lembrando sempre que hoje pela manhã, às 9h30, pastor Gilson já apresentou alguns vídeos do Brasil, recebidos aqui do Brasil. Às 12 horas após a escola bíblica, ele apresenta vídeos exclusivamente enviados do exterior. E às 15 horas nós complementamos mais uma parcela de vídeos aqui do Brasil. E como sempre, a cada fim de semana, procuramos trazer um grupo de jovens para estar participando conosco aqui. E hoje nós temos esses 4 jovens aqui conosco. Eu vou começar aqui pela Ana Raquel. Ana Raquel da igreja de Pendotiba, não é isso, Ana Raquel? A paz do Senhor, muito bem-vindo a recebê-la aqui. Tá? Um detalhe importante. Ana Raquel é neta do pastor João Gomes, já partiu para a eternidade, está com o Senhor, mas foi do início da obra aqui na Zona Sul, em Copacabana, na época do pastor Dodge, não é isso? Isso, exatamente. Que bom, glória a Jesus. Temos aqui também o Samuel Santos, que é de Cubango, a paz do Senhor, querido. Bom tê-lo aqui conosco, muito bom. Temos aqui o Vitor Vieira, de Caraí. Pai do Senhor, pastor, obrigado pelo convite. Amém, a paz do Senhor. Temos aqui também o Miguel Gomes, também da igreja de Caraí, não é isso? Jesus, é uma imensa alegria estar aqui com os irmãos. Muito bom. Então, temos mais um grupo de jovens aqui para participar, para o trabalho que tem sido realizado. E digo aos irmãos, tem sido realmente uma grande bênção mesmo. Amém, queridos? Amém. Bom, vamos iniciar então. O nosso tema para este programa é a Igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento e confirmados no Novo Testamento. O assunto que estamos trazendo, a base ainda, é a conexão dos aspectos proféticos encontrados entre o livro de Cantares, que temos acompanhado, né, e as parábolas ditas pelo Senhor Jesus. A base está então, Cantares e Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13, as parábolas das 10 virgens, e Mateus, capítulo 22, do verso 11 e 12, a parábola da festa do filho pródigo. Amém? Então vamos lá, a nossa primeira pergunta, né? Vamos ganhar tempo. Lendo Mateus capítulo 25, verso 3, parábola das 10 virgens, e Mateus capítulo 22, versos 11 e 12, conforme dizemos, parábola da festa do filho do rei, faça a comparação profética entre os dois textos e identifique qual o critério exigido para a participação da festa. Quem vai apresentar a sua resposta, que mandou a sua contribuição, o seu vídeo, é o diácono Felipe Fernandes, de Nova Iguaçu, aqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir com atenção. Nós podemos observar que em Mateus 25:3, que é a parábola das 10 virgens, era necessário ter luz, a luz da candeia, que aponta para nós como uma revelação. Em Mateus 22, verso 11 e 12, era necessário apresentar vestes de salvação, vestes nupciais, que é um testemunho da igreja fiel, que é um testemunho de salvação. O critério exigido na parábola das 10 virgens era levar o azeite, ter o azeite consigo. Já na parábola da festa do filho do rei, era necessário ter vestes nupciais. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, tivemos então o vídeo apresentado do diácono Felipe. Um abraço aos irmãos de Nova Iguaçu. E quem vai responder esta pergunta aqui da mesa, fazer os seus comentários, é o Miguel. Pode falar, meu querido. Então, nós podemos observar que os dois textos falam de maneira bem clara e direta, e um deles fala sobre as vestes, né? Vestes nupciais. E nós, como noivo do Senhor Jesus, a igreja fiel, nós não poderemos nos apresentar de qualquer maneira diante da presença do Senhor, diante dessas bodas, que é um momento tão esperado, tão ansiado por toda a igreja fiel. E essas vestes são interessantes que foram nos dadas pelo dono da festa, o Senhor Jesus, que foi à cruz e morreu para nos dar a nossa salvação, para nos dar plena condição de se prostrar, de se pôr perante a presença dele. E é muito interessante que, como essa veste simboliza a nossa salvação, nós temos que ter em mente que a salvação ela não é uma vez salvo para sempre, mas é um ato e um processo diário. Primeiro nós fomos eleitos por Deus Pai, fomos chamados pelo Filho, atendemos esse chamado, recebemos essas vestes e hoje vivemos em plena santificação através do Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas. Como poderíamos nós rejeitar essa ação do Espírito Santo?
Como poderíamos nós recusar essas vestes? E aqui na parábola, né, das 10 virgens nos falam sobre 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Ambas receberam suas vestes, porém as virgens prudentes zelaram por elas, cuidaram delas, simbolizando nós hoje aqui, que estamos fazendo isso perante o Senhor para cuidar dessas vestes, para zelar por elas, para encher nossas vasilhas, encher os nossos corações do azeite que é o Espírito Santo, para não corrermos o risco de, no dia da volta do Senhor Jesus, as nossas candeias, as nossas lâmpadas estarem apagadas. Nós não podemos pôr em risco aquilo que é a salvação, que é o nosso bem mais precioso. E nós vemos a igreja infiel, que pegou a sua lâmpada e preferiu escolher sofrer esse risco, que é no dia glorioso da volta do Senhor Jesus não subir com ele. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se nós estamos aqui é porque nós fizemos uma boa escolha. Muito bem. Muito bem, isso mesmo, Miguel. E é muito importante o que foi frisado, né? Da parte do Senhor, tudo foi providenciado. Tudo, nada tem faltado à igreja para estar posicionada e preparada. A responsabilidade agora é individual, é de cada um em como vai se apresentar diante do Senhor. Isso. Algum de vocês quer fazer algum comentário? Sim, quero fazer um breve comentário. Pode falar. Sobre essa questão que o irmão falou, a gente pode identificar aqui que tem tudo a ver com uma questão de identificação, certo? Na época, na parábola das virgens, você percebe ali que claramente a candeia, ela fala daquilo que identifica o homem, né? E as vestes, dentro da festa, aqueles que estavam com as vestes estavam reconhecidos como aqueles que foram chamados para a festa de fato. Mas na parábola que tem aquelas vestes, aquele que estava sem, ele chegaria, o Senhor questiona ele, é justamente por essa falta de identificação. Então, claramente, aquele que é servo de Deus, aquele que está se colocando dentro da obra, mas não para fora, está se santificando, mas não se colocando como o mundo se sujeita ainda mais, mas se purificando, esse tem que ser identificado dentro da obra. Não pode ser um morno, como o próprio Senhor Jesus fala, que vomitaria. Portanto, tem que ser alguém definido e não que está oscilando, que é variável, mas que claramente tem uma identidade bem preservada e selada pelo Espírito Santo, que remete a um texto que tem lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, que Paulo fala que nós temos selo do Espírito Santo, nós temos penhor. Portanto, é um compromisso que desde a igreja primitiva até os nossos dias, que tem sido estabelecido. Porque Isso Jesus mesmo. pode ter falado isso há muito tempo, mas a mesma palavra que ele disse para aquela igreja, para aqueles discípulos, vale também para os nossos tempos, e principalmente para os nossos tempos, que têm sido decisivos para nós podermos escutar tudo que o Senhor Jesus tem falado. É isso mesmo. Glória a Deus. Não vamos cochear entre dois pensamentos. A igreja está definida. Né? Estamos definidos no nosso caminho e contamos todos os dias com a misericórdia do Senhor para isso. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom, meus queridos. Vamos então à nossa próxima pergunta, né? A pergunta de número 2, que diz assim: qual o momento profético identificado na parábola das 10 virgens? Indique o texto. A resposta agora, a participação, vem da senhora Eliana Cesário, que é de Caratinga, Minas Gerais. Vamos estar atentos então. O momento profético é a meia-noite, que fala do momento do arrebatamento da igreja fiel, que, preparada, ataviada e cheia do Espírito Santo, subirá para a bodas com o noivo, que é o Senhor Jesus. O texto é Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, sai-lhes ao encontro. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vemos então a participação da nossa irmã, a senhora Eliana, e é muito bom comentarmos aqui nessa oportunidade que a grande participação também das senhoras tem acontecido. Jovens, senhoras, têm estado realmente ativas em todo esse trabalho. Claro, os alunos sempre participam, mas hoje damos um destaque especial também à participação dessas irmãs de valor. Bom, vai começar respondendo então, mais uma vez, né, a oportunidade. Vai começar aqui com o Miguel. Pode começar, Miguel. Amém. É muito importante, meus irmãos, nós frisarmos, ao estudarmos essas parábolas, o momento profético que a igreja tem vivido, o momento do breve, o momento onde a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer segundo, o Senhor Jesus pode voltar. E nós, em um piscar de olhos, estaremos agora com Ele. Mas nós precisamos estar, acima de tudo, atentos e vigilantes, mediante esse momento onde muitos estão dormindo, muitos estão desacordados,
mas há uma igreja que está firme, está definida, é fiel e guardou para si o azeite. É muito interessante que o azeite fala do Espírito Santo, que tipifica o sangue de Jesus passado sobre nossas vidas, né? E nós temos essa identidade, esse sangue que tem como seu resultado essa chama, essa labareda de fogo acesa no seio da igreja, que serve tanto para nos identificar e nos justificar perante Deus Pai, tanto quanto para iluminar o nosso caminho. Em meio ao mundo que anda em trevas, que não sabe por onde caminha, nós somos um povo que tem a luz, nós somos um povo que tem uma esperança, nós somos um povo que tem um grito, que é Maranata, em breve o Senhor Jesus voltará. E esse sangue sobre nossas vidas é muito importante, porque nós lembramos até do povo de Israel, quando estava no Egito, quando as pragas foram enviadas, e uma delas foi a morte dos primogênitos. Mas em todas as casas que havia o sangue passado nas portas, a morte não entrou, mas a vida prevaleceu. E conosco não há diferença. Não há diferença, porque há um juízo estabelecido para esse mundo, mas há uma vida eterna estabelecida para a igreja. Porque nós sabemos que nós não herdaremos o dano na segunda morte, mas estaremos para todo sempre na eternidade com o Senhor. Os irmãos estão vendo aí nos seus slides exatamente o que os estudos da escola bíblica têm chamado a nossa atenção, têm alertado. É por isso que nós convocamos a igreja a participar da escola bíblica dominical. É por isso que o pastor Geraldi sempre frisa de forma muito clara e direta, que não é uma questão de ficar trazendo estudos vagos e dispersos. Não. A igreja está mergulhando profundamente naquilo que o Espírito Santo está chamando a atenção nesta hora. Porque tudo aquilo que tem sido abordado na escola bíblica são exatamente os acontecimentos proféticos para este momento. O conhecimento da palavra é claro, é fundamental, mas não podemos deixar de lado o que o Senhor fala hoje, para este momento. Por isso, tão importante esse trabalho que tem sido realizado nesta hora. Amém. Né? Alguns de vocês querem trazer um comentário? Sim, pastor. Pode falar, Vitor. É interessante, como a resposta já foi dada, sobre este momento profético da noite, que para o mundo e para a igreja infiel, fala de um período de densas trevas, um período de escuridão, de grande temor. Mas para a igreja fiel, meia-noite é época de bodas, é época de festa, de celebração, porque o noivo veio e a igreja ela foi identificada para se juntar com o noivo nas bodas do Cordeiro. Assim como será no arrebatamento. Para aqueles que ficarem, para o mundo, para a igreja fiel, será um período de grande terror, de temor, de escuridão. Para aqueles que subirem, estarão no arrebatamento, estarão nas bodas do Cordeiro, celebrando a vitória da igreja com Jesus. Amém. Exatamente, isso mesmo. Mais algum comentário? Sim. Pode falar. O que me intrigou quando o Miguel estava falando é que uma hora ele falou sobre a história de Israel, né? Que ele falou sobre o momento final. E isso me lembrou uma passagem muito interessante lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, que tem a ver com o que o irmão estava falando. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, esse mesmo Espírito que ajudou Israel a alcançar a bênção do Senhor, ultrapassar os obstáculos que eram colocados ali por essas trevas densas, é o mesmo Espírito Santo que tem tocado no coração da igreja. Porque existe um mistério nisso, existe uma revelação nisso. E é isso que a gente tem visto tantas vezes nas EBDs, o pastor Geduti falando do mistério, que o mistério é uma coisa importante ali. Então, aqui é mais uma vez o Senhor dando a revelação, de que ali é a questão da lei, né? Nas tábuas de pedra. Mas hoje o Espírito Santo é derramado, como o João falou. Então, é uma coisa muito mais íntima e muito mais espiritual. Por isso que é algo que toca muito mais no coração do homem, né? Ali tocava também. Só que agora, mais do que nunca, o Espírito Santo não é dado mais em medida, mas derramado. Exatamente isso. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e andam na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos então à nossa próxima pergunta agora. Pergunta de número 3, que diz assim: lendo Lucas, capítulo 13, verso 39, faça uma aplicação profética do que está escrito em Cantares, capítulo 3, verso 8. A participação de mais uma senhora é a Ana Lima, da igreja de Tauá, aqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir com atenção. A resposta está no versículo 3. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, a falta de azeite.
Para que possamos viver o arrebatamento da igreja, não podemos abrir mão da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. As virgens loucas, tipo da igreja infiel, apesar de terem vestes, ou seja, terem a oportunidade de viver uma experiência com o Senhor, ouvir a pregação, cantar louvores, por exemplo, por não se deixarem ser governadas pelo Espírito Santo, não alcançaram a salvação. Enquanto a igreja fiel, tipo das virgens prudentes, é aquela que valoriza tudo aquilo que emerge como fruto do sacrifício de Jesus, como a azeitona que foi espremida, mas que gera o azeite puro, assim como Jesus que foi moído por nossas transgressões, mas que nos deixou um outro Consolador, o Espírito Santo, e que, liderados por ele, alcançaremos misericórdia e graça para entrar nas bodas do Cordeiro. A paz do Senhor. Meus irmãos, mais uma boa participação, não é? De uma serva do Senhor, como falamos agora há pouco, a importância da participação das irmãs. E agora quem vai trazer os comentários, iniciar os comentários aqui na mesa, é o Vitor. Pode falar, Vitor. Amém. Glória a Deus pela contribuição da irmã. Pastor, aqui o essencial, como a irmã respondeu, para entrar no momento da festa, naquela hora, era possuir o azeite. Era essencial porque nós aprendemos que hoje é necessário nós obtermos a revelação do Senhor para entrarmos e termos acesso à santificação da presença. Também está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, verso 10, que nos fala: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ainda no momento fechou-se a porta, já não há mais salvação, mas hoje ainda há tempo, porque por isso que nós temos que buscar ter um relacionamento com o noivo, para sermos revestidos desse azeite. O azeite, ele é o óleo que reveste a igreja, e nós aprendemos que esse óleo é um óleo precioso. E buscamos um texto também, lembrado do Salmo 133, que nos fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união, que é como óleo precioso. E esse óleo, ele é o tesouro precioso da igreja. É um óleo que alinha nossos pensamentos, que faz com que aquele hábito que nós não conseguimos deixar, nós deixamos. O pecado que nós não conseguimos deixar, nós deixamos o pecado. Nós vivemos uma vida de santificação na presença do Senhor com esse azeite, com esse óleo. Um óleo que queima, mas esse mesmo óleo que queima é o óleo que é o nosso refrigério, porque nele nós temos nosso descanso, como fala a palavra do Senhor, no óleo que nós temos a salvação. E hoje as nossas candeias são representadas pelos nossos corações. Todo mundo tem uma candeia, todo mundo tem um coração, mas somente aquelas candeias que estiverem cheias do óleo, cheias do Espírito Santo, são as candeias que ajudam a pessoa a ser reconhecida perante o noivo. E quando o noivo reconhece, a salva e ama. Mas para aqueles que não serão reconhecidos, o noivo dirá: não os reconheço. Mas há uma igreja hoje que é reconhecida pelo Senhor, porque vive no mistério, vive na revelação do Senhor. E quando tem revelação, há o azeite. E esse azeite faz com que a candeia incendeie e nós somos reconhecidos pelo Senhor até as bodas do Cordeiro. Muito bom e interessante. Eu sempre procuro observar uma expressão ou uma palavra que traga um contexto, né? Então, esse óleo, ele alinha o entendimento, né? Porque é o mesmo óleo para todas as candeias. É um só Espírito, não é? Repartido ou multiplicado entre as candeias. É por isso que a igreja, a obra do Espírito Santo, ela não pode ser diferente por isto, por aquilo, ou por qualquer outra coisa. Ela é única. E uma grande bênção que vivenciamos já tantas vezes: você sai aqui do Brasil, você sai aqui do Rio de Janeiro, você vai lá no Pará, é o mesmo culto. Você vai no Rio Grande do Sul, é o mesmo culto. Você vai em Portugal, é o mesmo culto. Você vai em alguma igreja da América Central, da América do Sul, é o mesmo culto. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Algum de vocês, algum comentário ainda? Muito interessante também que elas tentaram comprar, né, o azeite, tentaram buscar comprar esse Espírito, essa salvação. Mas a salvação, o Espírito Santo não é algo que se compra, porque o preço ele já foi pago na cruz. O sangue do Cordeiro já foi derramado para pagar o preço das nossas vidas, né? E esse Santo Espírito, nesses últimos tempos, tem sido derramado sobre toda a carne. O Senhor mesmo disse: nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E é tempo de se alimentar, é tempo de se fartar desse banquete que é posto diante de nós. Há uma mesa farta diante das nossas almas, diante das nossas vidas, com o pão, que é o corpo que está sendo partido, com a água da palavra. E é tempo de se encher do Espírito Santo, para que não sejamos surpreendidos, para que nós não venhamos a pedir para o Senhor abrir e Ele não venha dizer que não nos conhece, mas para que Ele venha dizer: vinde benditos, meu Pai.
Exatamente. Veja que da parte do Senhor tudo nos foi dado. Mas qual é a nossa parte? Aí você lembra de Davi dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido? Qual foi a resposta? Dá-me, filho meu, o teu coração. A nossa parte, você compra esse azeite como? Colocando a sua vida na dispensação do Senhor, na dependência do Senhor. Quanto mais dependentes, mais a nossa vida se abre para que o Espírito Santo encontre. Eu diminuo porque ele cresce. Exatamente, que eu diminui que ele cresça. Quem disse isso era um homem culto, um homem que tinha acesso às autoridades da época, respeitado, temido, mas quando ele tem a experiência com o Senhor, ele disse assim: considero tudo isso como esterco mediante a glória que me foi revelada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos então à próxima pergunta, ela é muito objetiva, muito direta, que diz assim: por que todas dormiram? Quem vai responder é o jovem Gabriel Henrique, da cidade de Santos, São Paulo. Vamos assistir com atenção. Todas as virgens dormiram, pois o esposo tardou a chegar. Assim nos diz a palavra, em Mateus 25, versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. A todos, a paz do Senhor. Meus irmãos, mais um jovem participando aqui do programa, muito bom. Um abraço ao Gabriel e aos irmãos da nossa cidade de Santos, os irmãos queridos daquela cidade, aos pastores dali, nossos companheiros, né? Muito boa a participação de vocês e sei que vocês têm feito um trabalho muito bom aí em relação a isso. Bom, mas agora quem vai fazer o comentário é a Raquel. Pois não, Raquel, pode falar. É muito interessante e intrigante, né? O porquê das 10 virgens terem dormido. Na parábola nós sabemos que, no sentido profético, as 5 prudentes, elas representam a igreja fiel e as loucas, a igreja infiel. Então a gente fica pensando, por que a igreja fiel ela dormiu? Ela descansou no Senhor, porque ela estava preparada. Ela tem o Espírito Santo, então ela descansa no Senhor. Já as loucas, que representam a igreja infiel, elas estão no comodismo, desapercebidas, então elas realmente dormem. Mas o Senhor, Ele nos ensina a descansar e a confiar nele. No barco, quando ele estava com os discípulos, ele estava dormindo, ele estava confiando no Senhor. Então, ali é uma lição para nós, de que devemos descansar e confiar no Senhor. Fazer a nossa parte de estar vigilantes, claro, mas de confiar no Senhor, que no momento certo Ele irá voltar e arrebatar a sua igreja. Amém. É muito interessante o seu comentário, porque o descansar, o confiar, não é estar displicente, mas é a confiança que acalma e aquieta o nosso coração, né? Que nos traz a paz de saber: eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo, estou atento ao que Ele está fazendo, estou debaixo da sua direção, eu posso descansar nele, não é? Porque a parábola fala que tosquenejaram todas. Tosquenejar não é um sono profundo, é aquele momento, né, de letargia, quando o cansaço vem, mas a grande diferença que mostra entre a confiança e a displicência é que as 5 prudentes tinham azeite de reserva. Ali era a prova de que elas estavam realmente, naquele instante, preparadas para isso, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Algum comentário a mais que vocês querem fazer? É interessante que o salmista ele escreve, né? Deitei e dormi, me levantei porque o Senhor me sustentou. Então a igreja, como muito bem a irmã colocou, ela descansa, mas ela descansa na esperança de que ao amanhecer, ao acordar, não estará mais nesse mundo, mas estará na eternidade com o Senhor. E quando nós pensamos no amanhecer, nós lembramos do sol, né? Que é a primeira coisa que nós vemos, mas na cidade eternal, a cidade que Deus preparou, com maravilhas que não subiram ao coração do homem. Não é o sol que brilha, mas a face do Senhor que resplandece o brilho sobre a cidade eternal. E nós estaremos lá para ver isso. Glória a Deus. A lâmpada é o cordeiro. Ó, vem logo Jesus. E não é uma frase de efeito, é um desejo do nosso coração. Né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos então à nossa próxima pergunta, que diz assim: faça uma associação profética entre o que está escrito em Cantares, capítulo 5, verso 2, com o que aconteceu com as 10 virgens
em Mateus, capítulo 25, verso 5, na expressão "e tardando o esposo". Compare ainda com a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. Quem vai responder é o participante ativo do nosso programa, é o diácono Paulo Márcio de Carvalho, da nossa igreja lá em Barra Mansa, em Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Fazendo uma associação profética, como está lá em Cantares 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Mateus 25:5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Aqueles que têm a vinda de Jesus como tardia estão dormindo o sono espiritual e estão despreparados para o encontro com o noivo. Muitos nessa hora não estão vivendo a revelação porque desprezaram o Espírito Santo. Mas a orientação do Senhor nessa hora é para que não estejamos dormindo, mas estejamos atentos, porque a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Como está lá em Romanos 13, no verso 11, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém. A paz do Senhor. Eu quero deixar aqui o nosso abraço ao nosso companheiro Paulo Márcio, sempre com boas contribuições, com profundidade e alcance. Um abraço a você e a todos os irmãos de Barra Mansa. Quem vai comentar agora essa resposta é o Samuel. Pode falar, Samuel. Amém. Muito interessante o texto que o irmão citou de Romanos, né? Que ele fala de Romanos 13:11. E se nós continuamos até lendo depois, ainda fala, né, que a noite é passada, o dia é chegado, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Então, claramente, essa passagem que o irmão pegou é realmente muito boa para citar, porque ela tem tudo a ver com o que a gente falou, por exemplo, lá na primeira pergunta, a identificação, que a gente pode também colocar como armas da luz, porque às vezes salvação nos santificam contra o pecado, então acaba sendo uma forma de batalhar contra aquilo que nos faz carnais, né? Contra a nossa natureza humana, que nos faz pecar, que nos faz dar sequência ao pecado de Adão, certo? Isso Mas mesmo. tem o segundo Adão, que veio para mudar todas as coisas. Glória a Jesus. Mas é muito interessante essa passagem que ele mostrou, porque o livro de Romanos é bem interessante. Mas também tem 2 Pedro, que fala dessa promessa, que, como a gente estava falando aqui, as virgens tosquenejaram, adormeceram, né, todas, mas a diferença é que elas tinham um azeite de reserva. Então, por mais que seja um grande tempo, que seja algo que realmente, historicamente falando, é muitos anos, existe uma coisa que até Moisés falou, mas que Pedro também fala, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus tem um projeto profético. E é uma coisa muito interessante, porque para Deus, Deus olha para o tempo de uma forma muito diferente. Porque nós estamos presos ao tempo, ao espaço, à matéria, mas Deus é anterior a essas coisas. Deus é temporal e material, não espacial, e mesmo assim ele se relaciona com seres que são temporais, materiais, espaciais. E é por isso que o projeto de Deus, o plano profético de Deus, é um plano que ele vai por toda a história. É como se fosse uma pessoa que olha de fora da casa. Nós estamos na casa, que se trata da história. Sim. Mas Deus é aquele que analisa como um terceiro. Portanto, o plano profético de Deus é algo que está muito além da nossa compreensão. Mas nós temos o Espírito Santo, que é aquele que testifica de Deus. Que Paulo, inclusive, fala no livro dele, que assim como o Espírito do homem fala do homem, o Espírito de Deus fala de Deus. E é por isso que nós temos essa revelação. Nós temos as armas da luz. E não precisamos ficar com medo dessa promessa ser mais distante ou mais perto, porque esse plano profético é um plano sustentado naquilo que o Senhor tem dito desde o começo, desde a fundação do mundo, que o Cordeiro já foi crucificado. E, inclusive, João começa falando, no princípio era o verbo, eu estava com Deus, o verbo era Deus. Então, é simplesmente uma coisa que foge às nossas capacidades humanas, às faculdades humanas. É uma coisa que simplesmente só na revelação, só pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que nós podemos entender essa promessa e viver essa promessa. É isso mesmo, e interessante a colocação da temporalidade do homem, não é? E a atemporalidade de Deus. Porque para aquele cujo tempo não existe, todo momento é o agora, é já.
Eu costumo dizer, em algumas oportunidades, que na eternidade, o mesmo momento em que Jesus está dando o brado no Calvário, é o momento em que você está aceitando o Senhor, é o momento em que Deus está falando ao seu coração. Porque na eternidade não há espaço-tempo, como você diz, então o mesmo tempo é o agora. O tempo de Deus é o agora. Por isso que é um texto maravilhoso que diz: Deus fará prontamente todas as coisas. Prontamente quando? A seu tempo. Por isso que a resposta de Deus é no tempo perfeito. O agir de Deus é no tempo perfeito. E Ele nos dá condições, não é, de entrarmos nesse tempo. Como? Quando você deixa de ser conduzido pela razão, mas como você disse, é conduzido pelo Espírito Santo. Você sai deste tempo e entra no tempo de Deus. Louvado. Glória a Deus. Isaías fala que aquele que crê não se apresse. Então, nosso papel é somente crer e confiar no Senhor. Exatamente. Confiar na promessa que é seu tempo, como o pastor falou. Ele fará todas as coisas. Exatamente. A nossa confiança no Senhor. Por quê? Porque a palavra dele não volta vazia. Porque ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Glória a Jesus. Muito bom. Que bênção, né? É muito bom nós termos esse momento de conversa, porque quantas revelações mais o Senhor vai acrescentando, vai colocando, o entendimento vai se abrindo, né? E a igreja vai sendo edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos ter agora, após este bloco, estamos encerrando este bloco, a próxima pergunta é a pergunta para as crianças. Mas como nós sempre fazemos, antes nós cantamos um louvor, ou seja, você que vai estar em casa assistindo, melhor dizendo, vai cantar o louvor que vai ser projetado. Louve ao Senhor com hinos que as crianças cantam nas igrejas e que tanto alegram o nosso coração. Vamos louvar ao nome do Senhor. Muito em breve o Rei vem, sim, Jesus vem. Muito em breve o Rei vem, sim, Jesus vem. Muito em breve o Rei vem, meu Senhor Jesus vem. Muito em breve o Rei vem, sim, Jesus vem. Muito em breve o Rei vem, sim, Jesus vem. Muito em breve o Rei vem, meu Senhor Jesus vem. Vem depressa, pois Ele te chama, te convida a participar da festa. Tudo já está preparado, meu Senhor Jesus vem. Vem buscar um povo preparado, o Espírito nos tem revelado. Vigiai, o Rei vem, Ele vem. Não é assim, meus irmãos? Louvamos ao Senhor com hinos tão maravilhosos que o Senhor tem revelado para que a igreja e as nossas crianças cantem, né? Esse mês, um mês especial do trabalho de evangelização de crianças, todas as igrejas envolvidas nesse trabalho, é uma excelente oportunidade de evangelizar, viu? De levar os familiares, os amigos, os convidados, para verem o que o Senhor está fazendo no meio das crianças e através delas. Não é isso? Mas a pergunta para elas é a seguinte: lendo Mateus capítulo 25, versos 10 e 11, faça uma comparação com Cantares, capítulo 5, verso 6. Nós temos a participação da adolescente Adassa Oliveira, de Piracicaba, São Paulo, da criança Luísa de Souza, de Ipatinga, Minas Gerais, da intermediária Elisa Fragoso, de Iuna, do Espírito Santo, e a criança Sofia Monteiro, da igreja de Ipanema, a qual tenho o prazer de estar ali com os irmãos, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vamos assistir com toda atenção. O livro de Mateus 25, 10 e 11, que diz: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, com o texto de Cantares 5, 6, que nos diz: Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Os dois textos falam da igreja infiel, que foi buscar o óleo que nos fala da revelação, e quando havia voltado já era tarde demais, e a igreja fiel
já havia sido arrebatada. Por isso temos que ficar atentos. A paz do Senhor Jesus. Gente, essa é a candeia e essa é a botija de azeite. Muito bom. E o que não pode faltar? O óleo de reserva. O óleo de reserva. E a candeia serve para quê? Iluminar o rosto. Iluminar o rosto. E hoje, para nós, profeticamente, o que a candeia representa? O nosso coração. Muito bom. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou ler o texto de Cantares 5:6. Eu abri ao meu amado, mas o meu amado se tinha retirado. Mateus 25:10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Os dois textos falam da igreja infiel. Quando o noivo veio buscar a igreja, elas ainda não estavam preparadas para as bodas. A paz, Senhor Jesus. Sofia, lendo Mateus capítulo 25, versos 10 e 11, faça a comparação com Cantares capítulo 5, verso 6. As prudentes entraram porque estavam preparadas, e as loucas não entraram porque não estavam preparadas e a porta estava fechada. Vejam só, meus irmãos, são perguntas, são participações, melhor dizendo, simples, né? A resposta simples, mas sincera, daquilo que elas têm aprendido, conhecido. E veja o seguinte, as crianças, elas por si só manifestam o desejo de participar. Eu sempre digo, não são obrigadas pelos pais, constrangidas pelas professoras, não, elas querem participar. Sofia, por exemplo, da Igreja de Ipanema, como as demais, tem alegria nesse momento, esperam por esse momento para poderem apresentar as suas participações. Então deixamos aqui o nosso abraço carinhoso, fraternal a todas as crianças da igreja, das nossas igrejas, pelo grande interesse e a bênção que temos recebido com vocês nesse trabalho. E agora então, Raquel, pode trazer seus comentários. Muito interessante que os dois textos, tanto em Mateus quanto em Cantares, apontam para a igreja infiel. Aquela que na hora do arrebatamento, quando Jesus voltar, não estará preparada. E a palavra fala em Apocalipse que esse momento será tão terrível que os homens eles procurarão a morte e ela fugirá deles. Mas o Senhor, ele tem constantemente, através do Espírito Santo, avisado a sua igreja para que ela esteja atenta. E tem avisado não só a igreja, mas ao mundo com os sinais. É verdade. E é importante nós estarmos vigilantes, orando para que no momento em que o Senhor vier, nós estejamos preparados. Exatamente. Alguns de vocês vão comentar mais? Com certeza. Então, quanto a isso aí que a irmã falou, que tem essa relação, né? Muito interessante que tem esses sinais, que de fato têm sido anunciados, e tem um grande sinal que Deus enviou há muito tempo por meio do seu Filho, né? E a gente estava até falando aqui sobre a temporalidade de Deus. Sim. E também a gente chegou até a comentar que eu não poderia deixar isso aqui de fora. Como é que esse Deus que é temporal consegue se fazer tão temporal por meio desses sinais, mas também por meio do Espírito Santo? Porque no Antigo Testamento existe essa presença do Antigo Testamento nos profetas, Moisés, exatamente, Elias. Mas no Novo Testamento, a gente já começa a ter uma coisa muito diferente, né? A gente tem ali atos que muitos irmãos até de uma forma engraçada colocam atos do Espírito Santo, porque tem justamente a ver com aquilo que o Espírito Santo começou a operar de forma derramada. Pedro fala, muitas vezes nós citamos Joel, o próprio Pedro citou Joel, ali no capítulo 2 de Atos, se eu não me engano, mas ele cita Joel também. Então esses sinais têm sido manifestados à igreja justamente para a igreja poder enxergar a Deus por meio da história, porque nós não podemos ficar desapercebidos sobre essa ação que tem acontecido nas igrejas e também temos que repassar, certo? Porque o Evangelho ele é simples, mas ele também é algo que não fica só para aqueles que estão dentro da igreja. Exatamente. Ele, primeiramente, o Evangelho de São Jesus, ele é para toda a humanidade. Né? O Antigo Testamento ele tinha um foco ali para Israel e por meio de Israel salvaria as outras nações.
é dito nos livros de Moisés que o testemunho de vocês irá deixar as outras nações maravilhadas como que Deus tem operado por meio desse povo. Mas no Novo Testamento, Jesus ele traz algo muito mais aberto, não é? Não é à toa que é derramado. Exatamente. Então esses sinais eles têm sido manifestos para todos que quiserem. No Antigo Testamento também era, só que agora nós temos o próprio Deus que se encarnou por nós e deu o seu sangue para que nós tivéssemos acesso irrestrito. Não é à toa que o véu é rasgado como um dos sinais. Então é algo que o irmão pode tomar a bênção. É isso mesmo, e vejam só, né? A ação ampla do Senhor. Porque o homem é que faz a sua escolha. A escolha do Senhor, a salvação é para todos, mas é o homem que escolhe se ele vai prosseguir no caminho ou não. Salvação como ato e processo, né? Aqueles que, a palavra diz, muitos são chamados poucos escolhidos, mas os poucos escolhidos são o resultado da atitude de cada um. Cada um vai prestar contas diante do Senhor, né? Mas você queria fazer uma observação? Pode falar. Então, é interessante porque a igreja infiel, ela conhece a sua situação, ela sabe da sua condição, e ela também sabe que ainda há tempo de mudar isso. Ela sabe que o Senhor Jesus ainda não voltou e que enquanto Ele não voltar, a porta da graça ainda estará aberta. O banquete, a mesa ainda estará posta. Porém, ela não faz nada para mudar isso. Ela continua no seu comodismo, deitada, já despiu seus vestidos, já tirou seus sapatos, já desistiu de caminhar, já rejeitou a ação do Espírito Santo. E a consequência disso é que quando o noivo bater a porta, quando ela abrir, o noivo já terá se retirado. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos o contraste disso. Nós somos aquela igreja que já está preparada, já guardou o azeite, e quando o noivo bater, nós abriremos a porta e ele entrará. Ceará conosco e nós também seremos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, pastor. É que, como a irmã respondeu, sobre esses dois textos que falam sobre a igreja infiel, e como o irmão Miguel acabou de responder, né? Não será por falta de aviso da igreja, não será por falta de aviso do Espírito Santo, que desvém, a igreja desvém também, porque há uma igreja infiel que dorme, como dormiu na parábola, mas não apenas um sono físico, mas um sono espiritual. Mas hoje o Espírito Santo ele convoca para o despertar desse sono espiritual, despertar do comodismo, de se acostumar com os donos espirituais, se acostumar com o falar do Senhor e se tirar da mente do homem, se tirar da razão, mas olhar para o alto para apenas aquilo saber que o Senhor tem falado à sua igreja. E hoje a igreja fiel, ela é revestida da armadura de Efésios, né? É o sentido dos lombos da verdade, que é a doutrina do Senhor, o capacete da salvação. Somos justificados pela fé, que é o nosso escudo, e nós vencemos pela palavra, que é a nossa espada. Nós vencemos pela palavra e pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Amém. A oportunidade é a todos, né? Mas aquele que está enxergando, aquele que está acordado, aquele que está ouvindo a voz do Espírito Santo, a cada dia se coloca na posição porque dá o verdadeiro valor a esse projeto maravilhoso chamado salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus queridos, nós terminamos esse programa com uma bênção. Saímos aqui abastecidos, não é? Amém. Saímos aqui com a candeia cheia, né? As revelações, tudo aquilo que foi apresentado aqui, como resultado do que temos vivido, temos experimentado e temos testemunhado. E eu quero agradecer muito a presença de vocês e eu espero que tenhamos uma outra oportunidade para estarmos juntos aqui de novo, para trabalharmos essas perguntas, essa dinâmica, porque eu tenho certeza que levamos aqui o nosso coração cheio hoje. Amém. Isso? E você que está nos assistindo também, lembre-se de se inscrever no nosso canal, se inscreva na nossa plataforma do YouTube para os cultos, para os programas, para que você receba a notificação. Dê o seu like também, envie seu comentário e, principalmente, participe. Grave o seu vídeo, mande a sua contribuição, o seu vídeo gravado. Agora, mais importante de tudo, não perca a Escola Bíblica Dominical. Esteja presente na sua igreja, para que você possa participar desta grande bênção que eu tenho certeza que você tem testemunhado aqui todas as vezes que acessa este canal. Daqui a pouco, às 19 horas, temos o nosso culto presencial nas nossas igrejas. Às 20 horas, o nosso culto transmitido pela plataforma do YouTube. Lembre o seguinte, todas as nossas transmissões são oportunidades de evangelização, oportunidade de convite.
envie o link para os cultos, porque dessa forma você está evangelizando, você está divulgando o nome do Senhor e a bênção de salvação. Um abraço a todos vocês, um abraço a você, até o próximo domingo, a paz do Senhor Jesus.